Neste livro, nós veremos o que Deus tem para falar conosco. Capítulo 2 livro dos Reis, capítulo 1, versículo 3. 1 e versículo 3. Segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para ires consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Amém. Meus amados irmãos, quero de posse deste pequeno texto falar sobre a importância que Deus dá a um cristão autêntico, a importância que Deus dá a um cristão autêntico, porque o cristão autêntico, ele tem características peculiares. E uma das características de um cristão autêntico é a sua vida, que ela é consagrada a Deus. E quando eu falo em uma vida consagrada a Deus, eu estou falando de uma vida entregue, colocada, posta diante do Senhor. Uma vida consagrada a Deus é quando o cristão, ele abdica das suas prerrogativas, do seu ego, da sua vontade, dos seus desejos, para que Cristo não só habite nele, mas através do seu Espírito se mova através dele. E nós encontramos esta característica na vida de todos os cristãos autênticos, de todos. Todo cristão autêntico, ele tem sua vida consagrada a Deus. Ele faz uma entrega. Nós lembramos daquele encontro de Saulo de Tarso no caminho de Damasco com o Senhor. Quando Deus falou com ele, o impacto produzido naquela revelação foi tão grande que foi imediata a transformação de vida daquele homem perseguidor dos cristãos. E a partir daquele encontro, ele tornou-se em potencial um cristão verdadeiro, autêntico, real, verdadeiro. De sorte que, uma vez que ele faz essa entrega para o Senhor e é levado para a rua chamada direita, certamente ali, ao ser recebido, foi-lhe dado ou foi-lhe oferecido comida, enfim, o que era essencial para a vida de qualquer. Contudo, ele disse não. Ele disse não porque o propósito dele era crucificar a carne com as suas paixões, e ele queria viver uma nova vida e continuar experimentando
o melhor de Deus para a sua vida. E quando você vai observar Atos 19, você vai ver que Saulo, que agora já não era mais Saulo, era Paulo, ele passou 3 dias de jejum na presença de Deus. Ele não só viveu a primeira experiência, o primeiro momento glorioso com o Senhor, mas decididamente ele queria não só um bom começo, mas ele queria dar sequência, dar continuidade, ir com o Senhor até o fim, visto que ele sentiu o valor da presença de Deus. E naquele primeiro contato, ele deixou o natural para viver o sobrenatural. E quando chega na rua direita, ele passa 3 dias de joelhos, conversando, falando com Deus e ouvindo Deus falar com ele. Glória a Deus. Isso sim faz toda a diferença. De sorte que a oração de Saulo, ela foi tão bem ouvida e tão bem aceita, que Deus deu a resposta que ele pediu através da oração. No paralelo, tinha um cristão autêntico de mais tempo de andada com Cristo. E o que ele estava fazendo? Entrega a Deus. Através do quê? Da oração. Ananias, ele estava também de joelhos, quando o Senhor apareceu para ele e o chamou pelo nome. E quando o chamou, fez a Ananias saber todos os fatos ocorridos no caminho de Damasco com Saulo. E mandou agora que Ananias se levantasse, porque estava de joelhos, e que ele fosse à rua chamada direita, e que ali encontraria Saulo, e ele seria o canal, o instrumento. Deus estaria com ele ali na rua direita, e ele derrubaria a parede de separação entre ele e Saulo. Saulo agora não era mais o seu inimigo, Saulo agora era o seu irmão. Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu do caminho por onde vinha, me enviou aqui, e eu vou orar por você. E quando eu orar por você, as escamas dos seus olhos vai cair, você vai tornar a ver. E tem mais, você não só verá fisicamente, mas você será também batizado com o Espírito Santo e com fogo. Cristão autêntico, a vida dele é consagrada. Cristão autêntico, a vida dele é transformada pelo poder do Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado. Pelo poder do Senhor. E naquela experiência que ele viveu na oração, o levou a uma segunda experiência, que foi ser instrumento usado por Deus para ver 2 grandes milagres na rua chamada direita. Mas, amados irmãos, a primeira ideia desta autenticidade de um verdadeiro cristão é que ele anda de joelho, vida consagrada. A segunda é que ele experimenta uma transformação de dentro para fora. E agora nós voltamos para o livro dos Reis, aonde nós encontramos um profeta, seu nome Elias. E Elias estava no monte,
E todas as vezes que você lê a Bíblia, que você encontrar a expressão monte, aí você vai entender que monte fala de lugar de relacionamento com Deus, lugar de comunhão. Monte fala também de lugar de encontro. Monte também fala de lugar de sacrifício. Glória a Deus. Então Elias, ele estava no monte, e fazendo o que no monte? Não era olhando as lindas paisagens dos vales de Israel, não. Ele estava no monte, com a face no chão, orando a Deus pelo seu povo, pela sua nação. Cristão autêntico anda de joelhos. Cristão autêntico tem liberdade, tem intimidade de entrar na presença de Deus. Por quê? Porque o cristão autêntico, ele conhece o Deus que ele serve. E ainda vou um pouquinho mais, não só conhece, mas ele vive e ele anda com Deus. Você lembra de Noé? Deus, indignado pela situação da humanidade, e até se arrependeu de ter feito o homem, disse: vou destruir. Quando Deus disse: vou destruir, ele disse no céu. E aonde estava Noé? Na terra, mas ele ouviu. Você consegue entender como é que Deus fala no céu e você ouve aqui na terra? É porque é uma ponte, é um elo de ligação entre o crente autêntico e Deus. Anda chuindo flas. Deus fala e ele ouve, e ele fala e Deus ouve. Aí quando Deus disse: vou destruir, Noé ouviu. E quando ele ouviu, ele não ficou com medo. Não vou falar em temer, porque temer também tem um sentido de reverência. Eu vou dizer, ele não teve medo, não se assombrou, não se assustou. O mundo vai se acabar, o mundo vai pegar fogo, todo mundo vai morrer de Covid. Eu vou ter medo? Não, porque a morte para mim não é o fim, é o começo de uma nova vida, numa nova pátria. Aleluia. E acontece o quê? Que ele não teve medo, pelo contrário, ele achou graça nos olhos do Senhor, nos olhos do Senhor. Vamos entender isso? Noé achou graça. Quando Deus falou, ele ouviu, e quando ele ouviu, ele olhou para a face do Senhor. E quando a gente olha para a face de alguém, a gente no mínimo espera a ver a reação daquela pessoa, o estado emocional daquela pessoa. Então a Bíblia diz que quando a gente olha para a face de alguém, a primeira coisa que a gente vê é os olhos, que a gente olha, fita nos olhos, né? Aí quando Noé olhou, encontrou quem? Os olhos. Essa expressão encontrar os olhos significa ver, sentir e experimentar a onipresença de Deus. Ou seja, ele experimentou e viu um Deus que é presente em todos os lugares e circunstâncias. Oh glória! E agora, meus amados irmãos, não dá para se estender, estamos no limiar do tempo, mas quando Elias estava lá no monte prostrado na presença do Senhor, falando com Deus, de repente aparece um anjo. Deus viu, Deus ouviu, e Deus enviou um anjo, porque os anjos são mensageiros de Deus. Deixa eu dizer outra vez.
Os anjos são mensageiros de Deus e estão ao nosso serviço aqui na terra. Aí Deus mandou o anjo, e o anjo chegou para Elias e disse: levanta-te, vá se encontrar com os mensageiros do rei de Samaria. Levanta-te, vá te encontrar com os mensageiros do rei e profetize, e entregue a mensagem de Jeová para eles, para ele. Glória a Deus. Elias não sabia o que estava acontecendo em Samaria, mas Deus sabia. Nós não sabemos o que está acontecendo na sua casa, nós não sabemos o que está acontecendo na sua família, nós não sabemos o que está acontecendo no teu emprego, nós não sabemos o que está acontecendo no seu interior, das crises emocionais que você está vivendo. Nós não sabemos, mas Deus está sabendo, e Deus quer tratar com você, e Deus está tratando com você, já tratou e vai continuar tratando, porque Deus vê. Você não sabe como resolver, mas Deus sabe, e levanta essas mulheres para responder à tua expectativa, da resposta da tua oração, já que o teu relacionamento com Deus precisa melhorar. Escute, Elias prostrado, o anjo manda que ele se levante, o anjo manda que ele vá ao encontro dos mensageiros do rei e que dê esta mensagem. E agora sim, através do que ele ia dizer, ele entendeu o que estava acontecendo. Porque nem sempre quando começamos a falar algo, entendemos por quê. Mas no decorrer do que falamos, vamos começando a entender o que está acontecendo do outro lado. E do outro lado estava Acasias. E Acasias, meus amados irmãos, assumiu o trono no lugar do seu pai Acabe, que foi um péssimo rei para Israel, que perseguiu os profetas e mandou matá-los, que trouxe a idolatria para Jerusalém. E Acasias assumiu o reinado, começou a reinar em Samaria, e Josafá foi para Judá reinar sobre Israel. Mas o que aconteceu com Acasias? Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Isso está em 1 Reis. Ele fez o que pareceu mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho do seu pai, como também no caminho da sua mãe Jezabel. Ou seja, as lições de Deus para a vida do seu pai pecador idólatra não foi lições suficientes para Acasias mudar o seu comportamento. Escute, Deus está continuamente falando com você, lhe avisando através de situações, e você tem voltado as costas contra Deus e não tem lhe dado o ouvido, e isto é por demais perigoso. Deus deu N oportunidades de Acasias não andar no caminho do seu pai, nem muito menos no caminho da sua mãe. Contudo, ele não se deu por avisado.
Acasias continuou no caminho de Acabe seu pai e de sua mãe Jezabel. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o pior, meus amados irmãos, ele levou, não só pecou, mas levou Israel a pecar contra Deus. E a pior coisa que ele fez foi deixar de servir a Deus para servir a Baal. E ainda prestou homenagem e culto, inclinando-se diante de Baal, deixando Deus indignado. E com Deus não se brinca, e de Deus não se zomba. E o que aconteceu? Um dia Acabe estava no parapeito do palácio, e o parapeito quebrou e ele caiu, e nesta queda ele adoeceu e foi parar na cama, e ali ficou doente. Era Deus falando com ele. E sabe por que você caiu? Porque você está ofendendo a Deus. Sabe por que você está em cima da cama? Porque você está lutando contra Deus. Mas você quer ficar curado, quer ficar bom, quer ter os problemas resolvidos, quer solução para a sua situação? Volte-se para Deus. Esta é a última oportunidade. Deus falou com Acasias, irmão. Deixa eu dizer algo que talvez os irmãos não saibam ainda. A unção na velha aliança era dada a reis, sacerdotes e profetas. Ou seja, Acasias tinha unção de Deus. Porém, queridos irmãos, não obedecia, não era autêntico, não era verdadeiro. E tem que ser autêntico. E por isso estava prostrado lá na cama. E quando Deus fala com ele, ele não se arrependeu. E o que aconteceu? Ele chama um soldado e disse: olhe, eu quero que você forme um grupo e vá a Ecrom. Lá em Ecrom tem um Deus que o nome dele é Baal-zebub, é o Deus da cura. Baal-zebub, ele tem poder de curar. E eu quero que você vá consultá-lo para saber se eu vou ser curado ou não. Glória a Deus. E os mensageiros, obedecendo ao rei, foram a Ecrom. E onde estava o homem de Deus? Aonde estava o cristão autêntico, o ungido autêntico? No monte orando. E foi por isso que o anjo foi lá e disse: Elias, desça. Os mensageiros do rei estão vindo, e você vai profetizar. Vocês vai pará-los, vai perguntar a eles se porventura não existe Deus em Israel. E eles vão querer saber por quê, e você vai dizer: porque vocês estão, ou porque o rei Acasias mandou vocês a Ecrom para consultar Baal-zebub. É um desrespeito a Deus. Aleluia. E assim Elias fez. Irmãos, era se expor, era colocar a vida em jogo, em risco. Você parar uma comitiva real era digno de morte. Ninguém podia parar uma comitiva real. Estava sujeito aqueles cavaleiros passar por cima de você. Afinal era um homem só. Mas ele desceu, porque quem é crente autêntico não só tem a vida consagrada,
para ouvir e obedecer a Deus, não só tem a vida transformada, mas tem a vida poderosa nas mãos de Deus, tem autoridade. Ele sabe a quem está servindo, ele sabe o que tem, e ele desceu, ficou na estrada. Parece-me que eu estou vendo, vamos só conjecturar, se fosse hoje, numa autopista, fique numa autopista, no meio de uma rodovia federal, e levante a mão para uma carreta que venha de lá com tudo. Se você fizer isso no meio da pista, você fica colado no asfalto. Do jeito que ela vem, passa por cima de você. Acaba de dizer, é um assalto, é um bandido, passa por cima. Glória a Deus. Porém, deixa eu dizer de novo, porém, se você estiver lá assim e tiver aquele distintivo PF, Polícia Federal, ele pode vir na velocidade que for, quando ele vê o distintivo, ele ó, e você faz só assim, ó, encosta. Assim é um crente autêntico. O diabo vem lá com tudo. Você para na frente e ó, ele olha e vê a marca do sangue do Cordeiro, e ele tem que parar. Aleluia. Oh, aleluia. Queridos, e Deus agora usa o profeta e diz àqueles homens ou mensageiros de Acasias que eles voltem e diga para Acasias que da cama que ele subiu, ele não descerá, ele morrerá. Da cama que ele subiu, ele não descerá, ele vai morrer. E os mensageiros voltaram, irmãos, voltaram, porque quem falou, não falou de si mesmo, não falou com autoridade própria, falou do Senhor, com a autoridade de Deus, no nome do Todo-Poderoso. E eles voltaram. Quando chegaram a Acasias, eles contaram o que aconteceu. Disse, olha, por que voltaram tão rápido? Não chegamos a Ecrom. Por que não? Porque um homem nos saiu ao encontro, um homem, eles não conheciam Elias. Versículo 6. Um homem nos saiu ao encontro e nos disse, ide, voltai para o rei que vos mandou, e diga a ele o seguinte, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que ele subiu, ele não vai descer, mas sem falta morrerá. Quando eles terminaram de dar a mensagem ao rei, o rei olhou para eles e disse-lhe, qual era o traje deste homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? Deixa eu fazer uma observação. A primeira pergunta de Acasias não está registrada aqui, mas é óbvio e lógico e racional que Acasias, indignado, disse, quem é esse homem? Quem é ele? Com que autoridade? Que essa pergunta fizeram para Jesus. E os mensageiros, olha, nós nunca ouvimos nem conhecemos este homem. Aí Acasias lembrou de um detalhe que todo cristão autêntico, que todo homem de Deus tem. Disse, me diga uma coisa, qual era o trajo? Ou seja, como eram as vestes deste homem que veio ao encontro e falou essas palavras? Qual era a veste dele? Veste. Um cristão autêntico, ele está vestido de veste de salvação
e o diabo tem medo dele. E eles disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. E o rei disse: eu sei quem é, eu sei quem se veste assim. É Elias, é um homem de Deus, esse é autêntico. O cristão autêntico, irmãos, ele não só tem a vida consagrada, ele tem um testemunho diante de Deus e diante dos homens. Tem testemunho de vida. E esse testemunho interior se exterioriza através da sua fala, através do seu comportamento, através das suas vestes também. Glória a Deus. Se o rei não teve a menor dúvida, disse: é Elias. Que Deus em Cristo Jesus abençoe, meu irmão, você. Abençoe você, meu amigo. E antes que seja tarde demais, aonde você estiver nesta manhã, se renda aos pés do Senhor Jesus. Aonde você estiver nesta manhã, se arrependa das coisas que você fez e está fazendo que está desagradando a Deus. E não adianta lutar contra Deus. Não pense que essa história terminou aqui não, viu? Ela continua, mas numa outra oportunidade, eu ou alguém, Deus vai levantar para dar continuidade a essa história. Só é você não se desconectar deste trabalho. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome do Senhor.